Então, Alexandre, obrigado pelo tempo hoje. Eu sou Israel de Israel. Sempre todo mundo me pergunta Israel de Israel, então já virou meio símbolo de marca. Eu comecei da área de impressão muitos anos atrás. Minha família em Israel tinha distribuição de material serigráfico. E com 12 anos eu já sabia interpretar cor Pantone. Com 15 anos, 14 anos já sabia esticar telas e até misturar e resolver problemas técnicos de tintas UVs para diferentes indústrias no setor serigráfico. E sempre me apaixonou, sempre estava muito fascinado para a área de impressão. Assim começou minha trajetória no setor de impressão, no geral. Com 21 anos, depois de fazer serviço militar em unidade de combate da Marinha, saí para estudar nos Estados Unidos. Lá conheci minha esposa, brasileira, e assim a vida te leva para diferentes lugares. Morei em México 4 anos, morei em Israel, morei na Espanha, nos Estados Unidos e agora estou no Brasil. Sempre acreditava que o que tem que ser digital vai mudar para digital. Não adianta resistir, não adianta brigar, não adianta, desculpa a palavra, ser ignorante ou tentar desafiar. O que pode virar digital vai virar digital, ponto final. E tem que aceitar isso em todas as indústrias, em todas as categorias. Eu vivi como executivo na HP por muitos anos, quase trabalhei 15 anos na HP. Através de uma aquisição que eu estava vice-presidente da América Latina de uma empresa israelense que chamava Cytex Vision, que estava no setor de impressão digital de grande formato. A HP comprou a gente, foi em 2005, integrei para a HP, fui executivo por muitos anos com a HP, mudei junto com a HP para Israel e junto com a HP para Barcelona, para a Espanha, e sempre vivi essa transformação da indústria. Quando lança uma tecnologia que ela é disruptiva e ela acaba mudando o mercado análogo, o mercado convencional para digital. Isso acontece, são ciclos tecnológicos que passam por nossa vida. A mesma coisa a gente pensa de telefone celular, é a mesma coisa que acontece e vai seguir acontecendo. Então eu sou um bicho curioso, eu gosto da tecnologia, eu gosto da impressão. Eu cheguei para o Brasil em 2004, junto com uma empresa israelense, chamava Cytex Vision, que é essa empresa que eu comentei que foi comprada pela HP depois. Na época eu morei em México e eles me ofereceram vir para cuidar todo o negócio da América Latina. Essa foi a minha introdução para o Brasil. Não falava uma palavra em português, falava um pouco espanhol e arranhava portunhol. E foi uma época encantadora. Essa foi a primeira vez que eu vim para o Brasil. Depois, de novo, viajei pelo mundo e voltei para o Brasil 2 anos atrás só. Então, a indústria têxtil é uma indústria super interessante, uma indústria extremamente poluente, uma indústria que usa recursos naturais de uma forma que a gente não consegue imaginar, da plantação de algodão, a colheita, a safra, depois o processamento, a quantidade de água que se usa no processo é uma coisa que é difícil imaginar. E essa indústria, parece que ela parou no tempo. Ela está usando as mesmas tecnologias dos anos 50, 60, a mesma metodologia. Houve uma evolução pequena digital, mas essa evolução digital ela não resolveu os problemas inerentes a essa indústria, com consumo de água e processo que demora e gasto gigante de energia. A Kornit Digital, a empresa que hoje estou representando aqui no Brasil, ela veio com uma tecnologia que realmente é o que chama disruptiva. Ela sim dá uma conotação nova para a mudança que vai acontecer e já está acontecendo no setor têxtil. Eu estou muito animado com essa nova tecnologia, obviamente. Então, a nova tecnologia, ela vem com um conceito novo que chama wet on wet, em inglês é molhado sobre molhado. O que a Kornit descobriu, que é patente, em 2003, quando lançou essa tecnologia no mundo, é que a Kornit consegue combinar dois componentes que no momento que os dois têm viscosidade de água
E no momento que esses dois componentes se tocam um outro, acontece um fenômeno químico e os dois começam a se grudar e virar gel, ok? Ou virar, chama isso em espanhol, coagulação, não coagulado. Com esse conceito, a gente consegue atingir e imprimir em diferentes tipos de tecido sem importar o tipo de fibra. Então, se a gente volta um passo para trás, a gente vê que a indústria convencional, quando você quer lidar com impressão em tecido, você que precisa pensar qual seria a base desse tecido e conforme a base, você escolhe a tecnologia mais adequada para essa base, seja algodão, seja poliéster, vou fazer reativo, vou fazer ácido, vou fazer sublimação. Com a Kornit, essa tecnologia, ela permite atender todo tipo de fibra. Isso que é fascinante. E essa grande, vamos dizer, a grande core technology, a grande tecnologia de cor, de propriedade tecnológica da Kornit. E daí começa todo o nosso portfólio de produto. Esse G, ele trata 3 elementos importantes. Elemento social, elemento de água, de ecologia. E a tecnologia Kornit realmente consegue economizar ou atender os 3 elementos importantes. Então, primeiro, vamos falar da parte de água. Okay? A gente consegue produzir 1 metro de tecido utilizando 97% ou 98% menos água que a metodologia convencional é uma metodologia digital, que ela ainda usa a mesma quantidade de água da metodologia convencional. Quando a gente pega uma pessoa e você leva ele para trabalhar em um equipamento digital, você faz ele crescer na vida. Então, eu já vivi, tanto no Cytex como agora na Kornit, uma situação que a gente pega uma pessoa bem simples, de chão de fábrica, mostra para ele como trabalhar em uma máquina digital, um piscar de olhos, passa 2 anos, você vê essa pessoa como um supervisor, como uma pessoa que já cresceu bastante na vida, porque é uma coisa que digital traz para a pessoa. Mas a coisa mais fundamental, Alexandre, é que o problema principal da indústria têxtil é o desperdício. A cada 4 peças que a indústria têxtil brasileira produz, informação da ABID, uma peça vai no lixo. 24, 25% não se vende, nunca se vende. 25% vai ter que remarcar. Então vamos pensar de uma marca aqui no Brasil que vai gastar 10 ou 20 milhões de reais para lançar uma coleção. Desses 20 milhões de reais, ela pode devolver na caixa só 10 milhões em uma forma saudável. O outro 10 milhões é comprometido em uma forma ou outra. Então o trabalho nosso na Kornit é produzir sob demanda. Produzir o que for necessário. Já que temos que agredir meio ambiente, já que temos que plantar algodão, já que temos que irrigar o algodão, já que temos que fazer todo aquele processo, vamos produzir realmente o que for necessário naquele momento. E essa é a missão da Kornit, do ponto de vista de ESG. Se eu falei antes que eu sou marca, eu tenho 20 milhões de reais agora de investimento em estoque para poder fazer a minha coleção. Como funciona o pulmão da indústria? A indústria hoje, têxtil, ela trabalha num sistema que você gera estoque e depois você gera a demanda para desovar o estoque. O que a gente faz na Kornit, a gente mostra para essas grandes empresas, as grandes marcas, literalmente inverter o conceito. No lugar de você fazer estoque e depois sair vendendo, você pode vender um produto que ele é virtual, digital, e só quando entrou o pedido, você realmente vai produzir ele. Agora, é um sonho de consumo, todas as marcas querem fazer isso. Então precisa realmente uma mudança de DNA da marca, que a nossa discussão até como Kornit não é no nível de comprador. A gente tem que falar com o CEO, com contabilidade, com fiscal, com RH, com produção, com fábrica, com todo mundo, porque é uma empresa que decide, eu quero me verticalizar, eu quero passar para esse processo de on-demand, ela tem que realmente pensar totalmente diferente. O conceito hoje de fazer estoque, sair vendendo, ele não vai durar muito tempo. Eu vou te falar por quê. Porque o cliente é muito chato. O cliente, ele muda, ele é suscetível a mudanças em uma forma que as marcas hoje não têm como segurar. A marca, ela não tem mais como
aceitar ou planejar o que vai vender daqui a 8 meses. São ciclos de dias, de horas. Então, não tem como fazer estoque de uma peça que eu acho que o mercado vai para cor lilá ou cor azul, o verão. E no final, depois de 8 meses, eu fiz estoque, a loja está decorada, tudo pronto. O cliente não quer, o cliente quer marrom, o cliente quer cinza, o cliente quer beige. Como que eu lido com esse estoque? Então, justamente, a gente fala para as grandes marcas, vem cá, aprende uma coisa nova, é uma coisa que hoje, talvez, ela representa um porcentagem pequeno do teu volume, mas conforme passa a evolução tecnológica, essa porcentagem vai crescer e crescer e realmente vai te ajudar a sustentabilizar o P&L, sustentabilizar, a gente está aqui para ganhar dinheiro, então as marcas aqui não fazem isso para caridade. Elas querem cuidar o ESG, mas por outro lado querem achar um jeito de ganhar dinheiro e ser saudável. A gente está justamente nessa conjuntura para ajudar para eles nos dois. Então, o nosso papel dessa revolução industrial no setor têxtil, a gente é um player só. Existem outros, e muitos, aliás, muito vêm de Israel, okay? Que estão nessa evolução constante. Então, eu vou falar para você de um exemplo que a gente até vai apresentar na ITMA, era uma parceria, uma empresa em Israel que chama Twine, que também vem do mesmo núcleo de empresários que inventaram Kornit. Que ela pensou, como posso fazer o fio e mudar o cor do fio em uma forma digital, para bordado, para costura. Então, pensa assim, do estoque que você tem de fios em diferentes cores, que você no final não vai usar, ou que o fornecedor te entregou um cor de roupa para você produzir, um cor de tecido para você produzir, e no final o fio que você tem no inventário não é exatamente aquela tonalidade. Então eles inventaram uma máquina que você entra um fio cru, branco, de um lado e sai do outro lado colorido, conforme você vai precisar na hora que você precisa. Então, a Kornit é uma empresa só que está fazendo essa revolução, mas tem várias empresas, tanto em produtos adicionais, como o fio que eu mencionei, como questões de workflow, de processo, de processamento, de como captar um produto virtual 3D online e transformar ele em tempo real para uma imagem 2D flat para poder imprimir ou para poder gerar. Então, realmente, essa inovação, essa revolução requer integração de muitos elementos. E a gente está justamente nessa pauta como um consultor. Não necessariamente só vender a nossa solução, mas também ajudar para os nossos clientes a achar o caminho correto para essa inovação. Tivemos o nosso negócio com a pandemia, tivemos uma explosão, literalmente, com a pandemia, porque o que aconteceu na pandemia? Na pandemia, os varejistas não conseguiam vender, ok? Todo mundo tinha estoque na loja e o e-commerce, o online, o setor online dos varejistas pré-pandemia era ridículo, ok? Entre nós, era ridículo. E de um dia para o outro, foi em março de 2020, não? Que teve aquele lockdown na Europa, e aqui eu lembro que o pessoal ainda pipocou o carnaval, mas depois veio. Lá em Barcelona a gente já ficou literalmente parado, não conseguia nem sair para o supermercado, e não tinha como comprar, as pessoas ficaram em casa. Então todo mundo passou de um dia para outro para o mercado online. E quem tinha um pouquinho de possibilidade de logística, de processo, de operação para poder atender esse mercado, conseguiu explodir. Nós da Kornit tivemos que triplicar a nossa fábrica para atender a demanda. Crescemos na pandemia mais de 300%. Obviamente depois veio o platô e parou esse crescimento, porque no momento que voltou o mercado, estabilizou um pouco o mercado, todo mundo voltou para comprar nas lojas. Mas houve uma mudança que é um caminho sem volta. Nos Estados Unidos fecharam mais de 10 mil shopping centers. Estão fechando mais de 2 shopping centers todo santo dia, até hoje. Okay? Então, literalmente o mercado americano já passou por essa transformação e a gente vê empresas como Zara fechando 1.200 lojas. Agora, Zara perdeu dinheiro? Não. Se você olha a ação da Zara na Bolsa de Madrid, que é Inditex, você pode ver que ela cresce 20% a 30% cada ano. Então está fazendo uma coisa certa.
O que eles estão fazendo? Estão mudando para online, para produção mais curta, para personalização, para on demand. Devagarzinho essa mudança está acontecendo. A pandemia também trouxe um desafio muito grande da logística. Então, a logística mundial foi bagunçada. Você lembra que faltou containers, que não tinha como entregar, e preços foram lá em cima, o preço de petróleo desceu e, por outro lado, o preço do transporte subiu, foi uma coisa maluca. Mas a logística mostrou que todo mundo tem que pensar de fazer o que a gente chama em inglês nearshore ou onshore. Se você pode produzir próximo ao cliente final, ou pelo menos no país vizinho, é muito mais importante. E você pode ver, se você pega, por exemplo, os dados históricos de importação americana da China, você vai ver que depois da pandemia, a quantidade que americano importa da China desceu muito. Por que será? Porque eles entenderam que tem que fortalecer laços ou nacionais ou pelo menos regionais, porque se tiver amanhã outra pandemia, você precisa movimentar a mercadoria de uma forma mais próxima ao cliente final e não ter essa coisa maluca de um lugar para outro. Eu, por exemplo, em Barcelona, a gente atendia Zara, H&M e outras grandes marcas que são clientes de Kornit, muitos deles são clientes de Kornit. Eu vi situações, Alexandre, malucas, que um fio sai de Bangladesh, vai para a Turquia, depois vai para Marrocos para ser terminado. Aí de Marrocos ele volta para a Polônia para ser estampado, impresso, costurado, para ser vendido na Praça Catalunha. Aí você pensa assim da logística, olha que o mundo passa para poder entregar uma peça. Então as pessoas hoje estão procurando uma coisa um pouco mais sustentável, tem um pouco mais consciência e não nada mais preço. Eles estão procurando coisas, bom, já que tem que fazer, vou fazer isso de uma forma um pouco mais responsável. A gente pensou de muitas outras mudanças e uma das mudanças que a gente implementou aqui no Brasil foi uma coisa interessante. A gente começou a comercializar máquinas não pelo valor de CAPEX, de valor de capital, porque as nossas máquinas são máquinas de equipamento bem de capital, são importadas de Israel, e a gente implementou um processo onde o cliente, se tiver volume, ele pode comprar ou alugar a máquina por OPEX, muito parecido daquele modelo, você lembra dos Xerox, do Xerox, que você tinha no escritório as impressoras, mas você nunca comprava a impressora. Você tinha um contrato que fala, você tem que imprimir tantas páginas, ou tem tantos cartuchos, etc. E com isso, você já tinha sempre a impressora mais moderna. Você não pensava de como, o que eu vou fazer? Você tinha volume, o pessoal da Xerox entregava a máquina para você. A mesma coisa na Kornit a gente fez agora, já implementamos alguns projetos, que eu acho que é melhor não citar agora por questão de sigilo, que tivemos um sucesso muito grande com algumas marcas brasileiras. E eu acredito que esse modelo ele vai ser interessantíssimo para marcas que não têm experiência hoje em produção, que querem verticalizar. Porque essas marcas não têm ideia de, vou entrar em fábrica, vou precisar de pessoas, água, ralo, sujeira. Não. Então esse modelo é um modelo muito atraente para essas grandes marcas que querem verticalizar, querem assumir um pouco o domínio sobre o cliente, sobre o relacionamento com o cliente final. Então a gente, semana que vem, vamos para uma feira que chama ITMA. Eu espero que essa matéria saia até lá, talvez a gente pode até ajudar a divulgar. A ITMA é a feira mais importante da indústria têxtil do mundo. Essa feira acontece uma vez cada 4 anos e cada vez é outro lugar na Europa. Essa vez está em Milão. Essa feira vai estar de dia 8 a dia 14 de junho. Agora, daqui a uma semana, começa. E nessa feira a gente vai apresentar como Kornit um portfólio de apresentar para a indústria como pode passar de personalização, uma coisa de perfumaria, e a gente chama isso em inglês mass production, produção de massa ou produção, não sei, depois a gente tem que pensar de como traduzir isso. Então a gente apresenta algumas novidades. Uma das novidades que eu posso contar para vocês, e quem virá para a ITMA vai ver, é uma máquina que ela encaixa perfeitamente no setor serigráfico. É uma máquina que chama Apollo, ela produz 400, 450 camisetas por hora, é um sistema robótica com um operador, todo sustentável, é uma forma fantástica e a gente vai mostrar isso live, ok? Vai ter um painel lá mostrando produção em tempo real.
E olha uma coisa engraçada que acontece. Por que eu falo agora damos para fazer produção para massas? É que quando você vê a evolução tecnológica, e isso aconteceu na indústria gráfica, na indústria de comunicação visual e está acontecendo na indústria têxtil, as primeiras cópias que nascem são mais caras. Então, como são mais caras, porque a tecnologia não é madura suficiente para isso, cada cópia vale muito. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer foto sua, você vai fazer personalização, você vai fazer uma coisa que você tem uma afinidade emocional com aquela peça. Mas ela não vai passar para ser uma coisa massa, para prateleira, ok? Porque prateleira não tem nada de emoção, certo? Conforme a tecnologia vai maturando, o preço vai caindo, a velocidade vai subindo, você acaba captando mais e mais e mais volume. Então a gente estimou que essa tecnologia Apollo, por exemplo, ela pode eliminar para um cliente brasileiro que tem 30, 40 carrosséis de serigrafia, de silk screen, que fala aqui em português, silk screen, ele pode eliminar provavelmente metade do que ele tem. Okay? É porque é melhor, é mais barato? Não, porque o trabalho está mudando. Se você olha, a gente chama isso basket, você olha toda a produção de serigráfico hoje, ele provavelmente, uma serigrafia típica, está fazendo 100 mil peças por mês. Ok. E quando você começa a olhar os detalhes desses 100 mil peças por mês, você vê que dentro desse universo, provavelmente metade, ele é bom custo para fazer na serigrafia, para gravar telas, para fazer todo o processo de setup, que ele é demorado e caro, para poder fazer a primeira cópia. Só 50% vale a pena fazer na serigrafia. Os outros 50% é o rabo, é barbada de, desculpa falar isso, merdinhas, que o cliente tem que fazer porque ele não vai perder o cliente, ele tem que fazer, mas não são produções que compensa fazer na serigrafia. Então, olha o que aconteceu interessante. Até então, quando você via uma peça digital e uma peça serigrafia, você poderia ver a diferença. Então, as marcas falavam, meu cliente vai sentir isso na prateleira. Hoje a gente pode fazer igual. Okay? Hoje, tem grandes marcas no mundo que produzem na serigrafia e depois faz a reposição, o repique, a reposição de prateleira, furou a grade, só colocar o que faltou em uma forma digital. E essa é a forma correta de trabalhar as duas tecnologias na forma mais inteligente possível. Então, a gente na feira, na ITMA, vamos apresentar a Apollo, vamos apresentar a Atlas Max, a Atlas Max Plus, a Atlas Max Poly, Presto, que é uma máquina de rolo a rolo, Presto S Max, com tinta branca, com relevo, coisas que realmente o mercado não viu e eu acredito que vai ter um sucesso muito grande no ano que vem. Eu acho que pode usar Presidente Corinthians Brasil, que até Marcos sugeriu usar essa nomenclatura, que é melhor para ele. Eu acho que eu posso só adicionar alguns nomes de marcas que pode falar, ok? Então, por exemplo, o espaço que a gente está filmando hoje é um espaço que hoje ele pertence à C&A. A C&A, que é uma das maiores varejistas no Brasil, comprou uma máquina de rolo a rolo, que está aqui embaixo, justamente para fazer tiragem curta, cápsulas, produções relâmpago. E eu vou falar uma coisa que é importante até para entrar na revista. Como que a gente consegue combater a Shein? Okay? O que a Shein está fazendo que outros varejistas não estão fazendo? A Shein tem núcleos na China de costura pequenos, ok? Depois a gente pode debater se é legal ou ilegal, se realmente eles têm direitos sociais, se realmente eles têm folha, não, mas vamos tirar isso do lado. É China, a gente não sabe, caixa preta. Mas a Shein trabalha nessa forma. Ela está sentando em cima da rede social, está olhando a tendência. Ela lança uma peça virtual, piloto, que não existe provavelmente, e começa a captar pedidos. Entrou 10 mil pedidos daquela peça, ela manda para uma fração de costura a produção dessa peça. Então ela consegue em 15 dias vir aqui no Brasil, com uma peça pronta que você comprou online. As marcas brasileiras não conseguem fazer essa evolução. Aí você pergunta, por quê? É mindset. Tem que fazer essa mudança, e rápido, ok? Porque se não faz, perde mercado. Okay? O cliente está querendo comprar no Shein porque é barato, mas
A Shein tem também uma variedade muito boa e melhora, conforme passa o tempo, vai melhorar a qualidade. Obviamente não chega na qualidade da Renner, não chega na qualidade da Zara, mas por outro lado, tem clientes que falam, é bacana. Então a C&A está aqui com uma máquina, está experimentando essa evolução, essa revolução digital. Temos algumas máquinas na Track and Field, que também é uma marca brasileira maravilhosa no setor esporte, que realmente decidiu apostar, comprou uma máquina, deu também 6 meses depois comprou outra, e eles estão indo muito bem. A reserva, Grupo Arezzo, está com algumas máquinas, também está muito feliz, está rodando muito bem. Outro cliente que temos no sul, numa cidade estrela, Run More, também uma marca vertical maravilhosa de moda esportiva feminina. Eles compraram uma máquina na Febratex no ano retrasado, instalaram, estão contentíssimos, estão ganhando uma evolução na forma de fazer mostrário, produção pequena e outras coisas. E outras empresas que decidiram ir vertical, como o Gato Mia, é um cliente em Sombrio, em Santa Catarina, que realmente decidiu produzir. Vou te dar um exemplo, um case. Eles são especializados em roupa infantil. Então, na roupa infantil, às vezes você tem uma modelagem de menina, onde você quer usar 3 tecidos diferentes na combinação da peça, mas você precisa que seja a mesma cor. Então, se você hoje pede de um fornecedor A essa peça com essa tecnologia, o fornecedor B com outra tecnologia, fornecedor C, no final do dia que você quer montar a peça e cortar e costurar, você vê que o cor não bate o cor. Com a nossa tecnologia, você pode imprimir 5 metros de malha, 5 metros de sarja, 5 metros de poliamida. Em 1 hora está pronto, minutos, está pronto. Você costura, faz um piloto, está tranquilo. A cor bate perfeitamente bem. Então, essas são umas coisas que ajudam bastante a tomar essa decisão e fazer essa inovação.